Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Hoje eu estava estudando, na verdade, era para começar Pedro, 1 Pedro 4, e eu estava lendo um comentário, não um comentário, um livro de grego, e achei um verso muito interessante da qual gostaria de discutir. Eu acho que é pertinente também a bastante questões da igreja, principalmente, e se encontra em Efésios 4, do 25 ao 27, que diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse texto, principalmente o verso 26, é um texto que é bastante contestado pelo fato de que ele se encontra no imperativo. E alguns dizem que ele poderia ser um imperativo na questão de condicional, que seria uma consequência, a mesma que se encontra, boa referência, em João. Eu lembro da João 1:46, quando Felipe diz para Natanael: vem e vede, né, a questão dele vir e ver Jesus. Ali também tá no imperativo, que se traduzir e falar venha, if, né, possivelmente venha. Se você vier, você vai ver, e vai ver sobre Cristo, que ele é o Messias. E junto com aquilo que está escrito, a ideia de que Filipe está falando para Nataniel é: se você vier, eu quero que você venha, você vai ver a quem estávamos falando a respeito. E o que geralmente confunde nesse texto é que ele parece ter a mesma construção gramatical, porém ela não tem a mesma lógica, senão seria ire-se. É um mandamento. Ire-se, e se você se irá, você não vai pecar. Então, há muitos comentaristas às vezes confundem o que está escrito nesse texto aqui por causa disso, por aquela questão gramatical. Mas o que eu acho interessante, e eu creio que todo leitor da Bíblia deve entender, é a questão de contexto. Primeiro contexto que a gente pode olhar aqui, os versos anteriores. Verso 24 diz: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E antes disso ele falou: renoveis no espírito o vosso entendimento. No 22 diz: despie-se do velho homem e revista-se do novo. Todo esse contexto, Paulo está falando sobre a questão da santidade. E outra conexão chega no verso 25. Por isso, e aí ele continua: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E aí que vem a frase famosa: irai-vos e não pequeis. Então, quando a gente começa a perguntar de que ira ele está falando, o segundo, a parte de uma boa exegese, de um bom contexto, é entender de que referência, porque é óbvio que isso aqui, até na nota embaixo, ou se você tiver uma Bíblia que mostra referências, mostra que ele tá falando a questão do Salmo 4:4. E lá no Salmo 4:4 diz: Responde-me quando clamo, Deus da minha justiça, na minha angústia tens me aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando torneis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscarei a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta-se sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes é a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se a gente está olhando junto ali com o Salmo 4, o contexto é bem parecido. A questão do pecado, da iniquidade, a questão de se irar contra o pecado e a iniquidade. Na verdade, eu deveria fazer um podcast de versos usados fora de contexto. Tipo, em tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é um outro verso. Você pode se irar, mas desde que não dure muito tempo. É muito errado isso, porque no verso 31 já diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, assim como toda malícia. Então essa ira aqui a gente chamaria talvez de ira santa.
Uma ira contra o pecado, que o verso anterior já fala, deixando a mentira. Aí ele fala: irai-vos e não pequeis. Por que ele tá falando então ira, se lá no verso 31 ele fala não entre em ira? Primeiro, essa ira aqui é causada por uma ira de algo que é no pecado. Então, quando ele coloca no imperativo, ele tá literalmente falou sim, você vai se irar contra o pecado. Ele tá exortando a disciplina na igreja. É engraçado que até o título que colocaram aqui é exortação à santidade. O apóstolo Paulo está falando, a sua ira deve ser sim, você deve corrigir as coisas erradas na igreja. O problema é que a nossa ira, ela não é santa como a do Senhor. E é aí que o Salmo 4:4 nos ajuda, em que o salmista começa a falar isso. Ele diz o quê? Sossegai, confie no Senhor, consultai o travesseiro, o coração. E o Senhor quem tá olhando para ele, o Senhor que tá vendo a justiça, mas lembre-se, o salmista sim, ele vai contra o pecado, porque ele fala: "Ó homens, até quando buscareis a mentira?" A mesma coisa aqui, não mintam. É certo o cristão, e 1 Coríntios 5 confirma isso, não aceitar o pecado dentro da igreja. Paulo mesmo diz: não tem alguém sábio dentro de vós? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Vocês não sabem que não se deve ter um pouco de fermento, porque ele leveda toda a massa? Mesma coisa aqui. Só porque o problema é que nós não somos Deus. Nossa ira, muitas vezes, ela está tingida com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E aí vai um porém para a liderança. Muitas vezes, por serem líderes e muitas vezes por estar em posição de autoridade, acham que o seu julgamento é sempre perfeito, é sempre sem malícia, é sempre carregado de santidade, e não é. Eu gosto muito da palavra em que a Bíblia diz: sem amor não adianta fazer um monte de coisa, não adianta falar em línguas de anjos, não adianta sacrificar o corpo e tacar no fogo. Tudo tem que ser falado em amor. E isso para mim é o primeiro patamar. Quando nós nos iramos, nós devemos nos irar por uma coisa certa, para que a gente veja a pessoa restaurada em Cristo. E por mais que a gente faça isso de boa intenção, a gente sempre tem que ter aquela pulga atrás da orelha. Eu sou pecador, até que ponto é aquilo que eu estou mirando ou estou falando contra? Eu estou falando de boas intenções, eu estou falando de uma forma amorosa. A palavra diz: falai a verdade em amor. E segundo, nós temos que tentar parar com o pecado dentro da igreja, a mentira, a hipocrisia. E muitas vezes nós deixamos isso de lado e a gente foca em um pecado. Por exemplo, se é do cunho sexual, nós colocamos holofotes. Se é alguma coisa que teoricamente parece que vai causar escândalo, nós colocamos holofotes. Mas pecados como falar mentira. E o que não é mentira se não a hipocrisia? O que não é mentira se não a gente deixa de falar a verdade? O que não é mentira quando a gente deixa, que nem aqui fala, não dê lugar ao diabo. E muitas vezes nós damos lugar ao diabo por meio de deixar o pecado rolar solto, ou por meio de um legalismo onde nós iramos-nos de uma forma santa, mas não falamos a verdade em amor. Nós deixamos o orgulho e as coisas do nosso coração tomar conta, e isso é perigosíssimo. E por isso que essa ira aqui, ela geralmente tem que ser conectado com os versos anteriores, em que Paulo diz: não deixe o velho homem continuar reinando no seu coração. Despi-vos dele, tire ele, arranque-o e deixe o novo homem, que é o novo homem, Cristo Jesus, em sua vida. E quando Cristo está reinando, a nossa ira não vai ser a ponto de ser algo incontrolado, de ser algo ofensivo, sem amor, sem pensar, sem refletir, sem orar, sem jejuar. E por isso que a nossa ira também deve ser algo que deve ser resolvido de imediato para não virar boato, para não dar lugar para que Satanás tome caminho dentro das igrejas, dentro das nossas vidas.
E eu acho isso interessante porque quando a gente está lendo as cartas em Paulo, nós pensamos que Paulo era uma pessoa que era dura, que era talvez ríspida e que falasse de uma forma autoritária. Muito pelo contrário, Paulo, até em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu creio, que ele fala que as pessoas acusavam ele de que em pessoa ele era manso, mas nas cartas ele era duro. E ele falou, ele não é assim, mas é que Paulo, em amor, ele sofre dores de parto pela igreja. Eu creio que nós precisamos começar a sofrer mais dores de parto pela igreja e de ter mais amor antes da gente se irar. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa também se irar pelas coisas certas. Não porque eu acho que eu posso mirar no trânsito, eu posso mirar com meu irmão, eu posso mirar com as pessoas, e que desde que eu resolva tudo e peça desculpa, tá tudo bem. Não, revista-se o do novo homem. O novo homem é de mansidão, ou o fruto do espírito, que é o amor, que é a longanimidade, que é a felicidade, que é a alegria. Essas coisas nós temos que nos revestir. E é isso que Paulo está falando. Então, que Deus nos abençoe com a palavra dele, de não usar esse verso de forma errada, de não justificar o pecado do nosso coração e de não usar, principalmente como líderes, de uma desculpa para sair exortando as pessoas sem ter o devido cuidado. Que Deus te abençoe.